A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Como é habitual, semanalmente, a quarta-feira, aqui na LAC, das 10 às 11 horas, é tempo para ouvir a Hora da AmCham. Tudo o que acontece de importante nas relações entre Angola e os Estados Unidos, você ouve e encontra aqui no seu programa. Hoje, como é habitual também, vamos ter a rubrica do Petróleo e Gás, com o nosso painel habitual, que eu vou passar a saudar. Connosco estão o José Oliveira, que é especialista em petróleo e gás, é também colaborador do SEIC, que é o Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. José Oliveira, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel, em especial o Frederico Martins, que é a primeira vez que está connosco, e bom dia, ouvinte. Muito obrigado, José Oliveira. Também connosco o estreante hoje é Frederico Martins Correia, ele que é o partner da Deloitte para a área de petróleo e gás e que, naturalmente, junta-se a nós também e a quem agradecemos pela disponibilidade. Frederico Martins Correia, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel, muito bom dia, caros convidados e ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer poder integrar este grupo e estar aqui à conversa com o Pedro Godinho, com o Dr. Chipep, com o José Oliveira e, portanto, será certamente uma conversa aberta e bastante profícua. Espero que seja esclarecedor e obrigado pelo convite. Também connosco está o Dr. Chipep, o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, muito bom dia, bem-vindo ao nosso painel. Bom dia, Joel. Bom dia, caros colegas do painel. Bom dia aos ouvintes da LAC. Bom dia a todos os angolanos, sobretudo no mês de fevereiro, um mês de luta, um mês de transcendental importância. E aqui vai a minha homenagem a todos aqueles que se bateram para a luta da independência de Angola.
Muito bem, muito obrigado. Também connosco está o engenheiro Pedro Godinho, ele que é presidente da AmCham Angola e empresário do setor de petróleo e gás. Engenheiro Pedro Godinho, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, Rádio Ouvinte LAC. E um especial abraço e bom dia para os membros da AmCham Angola. Muito bem, vamos avançar para o primeiro ponto para hoje, que é olhar para um tema que está em voga, né? Que é a questão dos riscos ambientais à volta da estratégia de exploração de hidrocarbonetos 2025. Quando se apresentou a estratégia, a MPG foi muito clara que efetivamente tinha esses riscos ambientais e queria avançar com a tutela, o Ministério de Tutela deste setor, do ambiente, tudo por conta da questão dos riscos ambientais. Mas parece que os ambientalistas é que não acharam piada e interpretaram, e vão até mesmo dizendo, como está nas notícias, que esta estratégia problema de risco ambiental elevado, tudo porque vai-se avançar com a exploração em zonas, por exemplo, como a bacia do Okavango-Zambeze, né? Tem aí nascentes de rio, etc., e que acaba por preocupar os ambientalistas. A empresa já reagiu, esclareceu que vai criar, sim senhor, acessos, mas que não vai avançar com nenhuma atividade de perfuração ou que fira o ambiente. É uma decisão que vai ser tomada a nível superior e que não se pretende criar danos ao ambiente, nem explorar especificamente nas tais zonas de reservas, que são reservas ambientais importantes. Mas eu vou começar pelo Frederico Martins Correia, aqui na sua estreia. Há razões para, efetivamente, os ambientalistas estarem preocupados com a estratégia de exploração 2025? Há algum motivo para isso? Ou há aqui outras medidas que devem ser tomadas e os ambientalistas têm razão de estar preocupados? Bom dia, mais uma vez. Eu penso que temos que encarar as coisas com frontalidade e, naturalmente, que uma exploração de uma zona em que tem uma fauna e uma flora tão rica, obviamente que nos pode deixar preocupados. Agora, eu penso que há dois níveis de preocupação. Há aquela preocupação que não é mitigada e há aquilo que existe, que é ter uma preocupação que pode ser naturalmente mitigada e gerida. Eu penso que nós temos a consciência que é uma zona que tem alguns riscos, naturalmente, se nós tivéssemos uma fuga ou falhas de controle de operação, naturalmente poderíamos estar a pôr em causa a fauna e a flora daquela zona. Agora, também eu penso que é perfeitamente real sabermos como a agência, naturalmente, que está a tomar todas as precauções para que, quando processos de exploração se iniciam, sejam feitos com a máxima segurança, e tenho a certeza de que as empresas que estejam envolvidas neste processo irão cumprir escrupulosamente aquilo que são os planos de mitigação destes riscos. Convém lembrar que o setor petrolífero é claramente o setor referência, a par da aviação, é o setor referência naquilo que é o compliance a nível de HSE. Existe muito cuidado naquilo que é a gestão de risco, a identificação de risco e, no caso em que acontecem desastres, não estamos a dizer que eles possam não existir, todos nos lembramos que aconteceu no México em 2011, há naturalmente uma investida muito rápida para controlar esses riscos. No caso daquilo que estamos agora a falar do Delta do Okavango, está a ser preparado e pensado, até porque naturalmente que este despertar, e eu penso que é positivo que os ambientalistas despertem este tema, porque esta pressão, desde que seja de uma forma salutar, e eu penso que é assim que temos que encarar, só vai pôr mais responsabilidade ainda naquilo que é a agência como concessionária e, naturalmente, daquilo que será depois a responsabilidade do operador e das Oilfield Services que estarão a trabalhar com o operador na campanha de exploração e de desenvolvimento e depois de exploração do poço. Portanto, penso que há risco latente, mas há também a precaução na mitigação desse risco e temos condições de garantir que isso não ponha em causa o sucesso do plano de exploração de hidrocarbonetos que a República de Angola tem hoje desenhado. Muito bem, muito obrigado, Frederico Martins. Vamos para o Dr. Afonso Chipepe. Dr. Chipepe, acompanhou de certeza esta manifestação de descontentamento dos ambientalistas. O que tem a dizer sobre este assunto? Como sabe, este nosso programa tem também um pendor didático
histórico e gostaria de fazer um pouco de história. O Joel sabe que desde a pré-história até a Revolução Industrial há a relação entre o homem e o meio ambiente, que sempre caracterizou-se na resignação do homem à hostilidade da natureza, ou seja, a dependência total do homem à natureza. Por isso é que os problemas mais frequentes com que o homem se deparavam eram catastróficas e naturais, como, por exemplo, terremotos e inundações, que estavam sujeitos, porém, à saída da economia de subsistência. Por isso é que, desde o aparecimento natural do óleo, em alguns locais, como, por exemplo, no Médio Oriente, ou seja, há 6.000 anos atrás, na Síria e na Babilônia, foi usado para assentar tijolos e pedras na medicina e na vedação. Com isso quero dizer que, em alusão aos recursos, devo salientar que a preservação dos direitos territoriais e sociais dos outros e dos direitos das novas gerações deve ser um pendor a considerar. É verdade que há preocupação por parte de algumas pessoas que, podemos dizer, mal informadas, que acham, julgo com alguma razão, que a exploração e produção de petróleo nas reservas animais, como são as bacias terrestres e marítimas, vão poluir essas zonas e tirar o emprego pesqueiro, nesse caso, quando refiro um emprego pesqueiro na zona do Namibe, e o ganha-pão de populações. Houve uma manifestação de um grupo de cidadãos, por exemplo, no Namibe, em que alegavam que a exploração do petróleo ia a interferir na fauna marítima daquela zona. Julgo que o Ministério dos Petróleos terá intervido para esclarecer que há exemplo de outros países, como por exemplo a Noruega, que também é um grande produtor do bacalhau, mas mantém a sua produção em águas profundas. Outro exemplo também a considerar é no soio. Eu estou recordado há uns anos atrás, antes de se implantar a planta de gás do tipo de soio, a Chevron e outras companhias, e eu participei desse estudo ambiental, em que as populações locais manifestaram preocupação em relação à preservação do meio ambiente naquela área. Temos uma empresa e, de acordo com a experiência da Sonangol, a questão do meio ambiente é um dos aspectos fundamentais a preservar. Há outra preocupação, conforme já referiu o Frederico Martins, que na área do Kavango também há essa preocupação. No entanto, julgo que estamos diante de autoridades experientes que ao longo dos anos vêm trabalhando na exploração desta commodity e que terão certamente a preocupação de preservar o ambiente. Aliás, o petróleo é uma tendência anticircular, pois há um grande passivo ambiental gerado pelas operações que envolve a extração e produção e refino da matéria-prima. Por esse motivo, há sempre a tendência de que o seu uso enquanto fonte de energia seja severamente reduzido nas próximas décadas. No entanto, há regulamentos próprios da preservação do ambiente e que não há preocupação de monta, porque as autoridades tradicionais locais, as organizações da sociedade civil dessas áreas, estou-me a referir à Bacia do Kavango, estou-me a referir ao Namibe, terão certamente todas as informações inerentes à vantagem de se explorar o petróleo nessas áreas. Muito bem, muito obrigado, Dr. Chipep. Vamos ao José Oliveira, um tema quente em cima da mesa. Já há reações dos dois lados. O que dizer sobre isso, José Oliveira? Eu tenho uma opinião um pouco diferente dos dois colegas de painel. Acho que os problemas ali não serão só ambientais. É uma religião muito importante ecologicamente. Não é por acaso que ali vai nascer o primeiro parque multinacional mundial e de maior dimensão mundial que mete a Namíbia, a Zâmbia, Angola e Botsuana, que é uma riqueza de longo prazo, de séculos. Se for preservado, o petróleo é uma riqueza, ou as riquezas mineiras são de curto ou médio prazo. E o desenvolvimento daquela região, como está programado, geraria muito mais emprego e a longo prazo muito mais riqueza para o país. Angola não está bem vista em termos de controles ambientais em relação aos outros países da África Austral. Na África Austral há uma tradição muito grande de controle ambiental, não é por acaso que a Namíbia e a África do Sul tiram a riqueza que tiram do turismo e dos parques nacionais e isso tudo. Esta região ali é muito importante, todo este incentivo ao petróleo está a partir
de uma parte da bacia que está no Botsuana, que se estende para Angola, e vamos ver como é que o Botsuana reage. Mas nós temos no país áreas onde devemos focar mais a nossa atenção e que não têm os mesmos problemas, nem ambientais, nem ecológicos. Começa pelo offshore. Eu não compreendi porque que os namibenses estão tão preocupados com a exploração na bacia e com o problema do peixe. Não vai haver problema nenhum de peixe, nem a exploração offshore na bacia do Namibe. Já o mesmo não me parece as preocupações todas do Okavan. Se ali se verificar que de facto há petróleo, porque a bacia sedimentar tem um volume elevadíssimo, quase 10 km de altura de sedimentos, primeiro vamos só daqui a uns anos saber se é petróleo convencional ou se é shale. E se for shale, as coisas complicam-se por causa do fracking. Já no petróleo convencional se complica. Eu vou só chamar a atenção para uma coisa. Numa zona de elefantes, e a nossa parte do Okavango, que está limite com a Namíbia, com a faixa de Caprivi e com o Botsuana, está numa região da maior concentração de elefantes do mundo. Os elefantes têm uma sensibilidade muito grande e, ao pé de elefantes, quer dizer, a 50 ou 100 km de elefantes não se pode fazer sísmica, porque eles desorientam-se. E uma coisa é ter 20 ou 30 elefantes desorientados na Baixa do Cassanjo ou aqui no Kwanza, outra coisa é ter milhares de elefantes desorientados. Ninguém imagina o que é que poderia acontecer. Portanto, a exploração de petróleo tem de ter muitos cuidados. E não parece que seja prioritário. Porque nós temos áreas, como temos no offshore, ainda muito para fazer. E temos bacias interiores que não têm problemas do mesmo nível. A bacia de Cassanjo não tem os mesmos problemas, nada que se compare, onde se pode fazer exploração. E é uma bacia bastante grande. E em terra temos ainda no sul, embora sejam pequenas, o Namibe também tem uma parte da bacia em terra, que também não tem problemas de exploração. De maneira que acho que nós temos de ter, eu compreendo as preocupações ambientalistas, acho que nós devemos ter muita atenção ao que é que o Botsuana vai fazer. Há grandes dúvidas que o Botsuana autorize exploração petrolífera em grande parte da bacia do Okavango, apesar do potencial da riqueza, por causa da riqueza que já está estabelecida e que já está de todo o negócio que eles têm montado com base na ecologia. E depois tem um outro problema importante. Nenhuma grande companhia vai explorar petróleo no Okavango, por causa destes problemas ambientais e ecológicos. Elas ficaram marcadas pelas experiências da América Latina, nomeadamente do Equador. Ainda hoje há processos a correr em tribunal que não estão resolvidos contra a Chaco, que depois foi comprada pela Chevron, que não estão completamente resolvidos. Mas aprenderam uma lição muito grande com esses problemas, nomeadamente no Equador, mas não só. De maneira que não estou a ver uma grande companhia ir para o Okavango. E vamos, portanto, se houvesse ali exploração de petróleo, íamos ficar limitados a pequenas companhias que têm muito menos meios. E é muito mais difícil conseguir que elas operem dentro de todos os parâmetros de segurança ambiental como operam as grandes companhias. Porque uma grande companhia, se a Chevron e a Exxon se portarem mal aqui em Angola, a gente tem formas de agir e tem formas internacionais de agir. As pequenas companhias, o mesmo não se passa. Portanto, estamos a entrar num processo que me parece arriscado e não me parece essencial nem prioritário. Nós temos tantos problemas no país, não sei porque é que vamos criar mais um e vamos diminuir o nosso prestígio a nível internacional, que nestes aspectos ambientais já não era dos melhores. Obrigado, José Oliveira. Caro ouvinte, se agora sintonizou-se a acompanhar a Hora da AmCham, o painel de petróleo e gás, que normalmente você acompanha a segunda quarta-feira de cada mês. Hoje, o primeiro tema a ser abordado é a questão dos desafios e riscos ambientais da exploração de petróleo na bacia do Okavango. E vamos agora tentar saber o que pensam os nossos analistas. Falta opinar sobre esse assunto o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, o que dizer desse assunto? Se estivéssemos num tribunal, diríamos quid iuris, né? Qual direito aplicar, neste caso, de modo a garantir que os interesses mais importantes do país sejam tidos em conta com a exploração nesta zona? O que eu gostaria de dizer aqui, Joel, é o seguinte: o desenvolvimento de qualquer sociedade depende sempre dos mecanismos que se encontram para garantir o equilíbrio, não é? Eu acredito que o mais importante é tentar porem todas as variáveis em cima da mesa, tentarem no sentido de encontrar o ponto de equilíbrio, porque também, se não vejamos que em outras latitudes, como por exemplo nos Estados Unidos e na Europa, conseguimos ver a exploração de hidrocarbonetos nas zonas suburbanas. Quer dizer,
a poucos quilómetros de distância das grandes concentrações populacionais. O que é exigido a esses promotores desses projetos é que tenham de levar em conta todos os fatores que possam interferir negativamente no ambiente, aqueles fatores que possam criar um desequilíbrio no meio ambiental. Portanto, é preciso que os pares se sentem, identifiquem todas as variáveis e consigam minimizar ao máximo os impactos negativos que possam ter ao ambiente. Se assim não fosse, eu acho que muitos projetos não seriam desenvolvidos, provavelmente as nações não estariam tão desenvolvidas, nem atingiriam os patamares que atualmente apresentam. Pedro Godinho, muito pelo seu ponto de vista. Vamos avançar para o próximo tema e vamos olhar para os preços, que, ao que tudo indica, os preços estão muito bons. A última vez que vi estava a $60,58. Gostava de saber, da parte do nosso painel, que impacto têm esses preços. Diz-se mesmo que os preços estão a desafiar as previsões de analistas internacionais e de algumas organizações especializadas. Frederico Martins Correia, o que é que está a provocar este preço alto e que impacto pode ter este preço a se manter na economia angolana de uma maneira geral? Eu penso que o facto do que tem neste momento alavancado a questão do preço tem a ver com, depois daquilo que foi um bocado o tumulto da tomada de posse de Joe Biden nos Estados Unidos após vencer as eleições, faz com que, eventualmente, alguma daquela que era a relação externa que no passado se conhecia, quando digo no passado, falo do tempo de Barack Obama, ou mesmo de Bill Clinton, portanto uma abertura dos Estados Unidos mais àquilo que é a relação com a Europa e outros países que não os europeus, faça que, eventualmente, o mercado comercial dos Estados Unidos com outros países seja mais aberto. Isso, como vocês sabem, no tempo de Donald Trump, houve realmente um focar naquilo que era o desenvolvimento da economia interna dos Estados Unidos, portanto, numa ótica mais de ecossistema fechado. Isso alavancou bastante aquilo que foi a produção de shale gas. Houve menos trocas comerciais com o mercado externo. Isso, combinado com aquilo que tinha sido já um certo desacelerar da indústria petrolífera e depois com marca no dia 9 de março do ano passado, em que é determinado pela OMS que estamos em pandemia mundial pelo Covid-19, fez com que os preços baixassem. Naturalmente que a questão da vacinação da Covid-19 ainda hoje está numa fase muito inicial, mas existem países, por exemplo, como Israel, que 70% da sua população já foi vacinada. Os Emirados Árabes Unidos estão neste momento num ritmo também interessante, já passaram os 30%, devem ultrapassar os 50% até o final do mês de fevereiro e, portanto, começa paulatinamente a deslumbrar-se, ainda que com muita cautela, uma expectativa global de que se possa voltar a ter alguma dinâmica social e algum desenvolvimento de atividade que não com pendência online, como hoje estamos a viver. Se assim for, naturalmente que aquilo que é o consumo de combustíveis, quer pelo mercado de transportes, quer pela utilização privada das viaturas, vai subir. Chama a atenção para uma coisa que é todos os países que tiveram hard lock, portanto, confinamento geral, como se viveu em março em Angola, depois de uma abertura de pós-confinamento, o consumo de combustíveis em todos os países subiu. E isso subiu, tal como o trânsito, porque as pessoas passaram a ter maior relutância a utilizar transportes públicos e, portanto, estarem em convívio com outras pessoas, provavelmente abaixo da distância social que é segura, de 1,5 m, 2 metros, e, portanto, o consumo de combustível rapidamente subiu a nível daquilo que é a sociedade. Se pensarmos que, em conjunto com isso, há uma expectativa de algum revamp da indústria, porque muitas destas organizações estiveram em layoff, e atenção que os países, ao emitirem o layoff, foram extremamente cautelosos naquilo que é a investigação do cumprimento desses layoffs, portanto garantindo que as empresas que apelaram ao layoff não estavam depois a produzir clandestinamente. Há, neste momento, também um backlog de produção na área da manufatura. A expectativa de que haja um consumo acelerado no segundo semestre de 2021 e
durante o ano 2022 faz com que, neste momento, pelo menos, alguma especulação alavanque esta subida mais repentina. Se esta especulação vai permitir que o preço depois ganhe esta sustentabilidade, penso que neste momento é ainda uma incógnita para mim pessoalmente e para todos os analistas que estão a acompanhar. Naquilo que concerne aqui ao nosso país, da República de Angola, eu penso que o que se passa é que, naturalmente, se olharmos para aquilo que é a contenção que temos tido do Orçamento Geral do Estado, aquele que é o valor referência com o que ele está feito, e, efetivamente, se este valor se mantiver de uma forma sustentada acima dos $55, poderemos ter aqui pequenas janelas de oportunidade para, em algumas rúbricas do Orçamento Geral do Estado, poder-se fazer alguma alavancagem de pequenos investimentos. Espero que, naturalmente, a saúde seja bafejada por essa vertente, até porque temos a questão da vacinação da Covid-19 e que temos a expectativa que aqui também comece a disseminar-se a partir do mês de abril e que, eventualmente, poderia ter alguma aceleração. E, se isso assim for, o que eu penso que pode ser muito interessante para Angola, e, portanto, eu vejo sempre o setor petrolífero como uma parte positiva e uma alavanca ao desenvolvimento económico do país noutras vertentes, se o preço do barril de petróleo se mantiver sustentado e houver alguma janela no Orçamento Geral do Estado, eu penso que era importante o país tirar partido de alguma velocidade adicional naquilo que é a vacinação da Covid-19, porque isso vai permitir pôr Angola eventualmente um passo à frente dos países do continente, e isso é distintivo naquilo que é o reconhecimento de Angola no mercado internacional e da forma como os investidores olham para nós. Por outro lado, o facto de nós termos uma disseminação da vacina mais rápida vai permitir que as nossas pessoas possam voltar mais cedo aos postos de trabalho e, portanto, eventualmente, alguns processos de diversificação económica que tínhamos na área da manufatura, da transformação agrícola, da agropecuária, que neste momento, eventualmente, estão um pouco parados, fruto da pandemia, tivessem uma retoma mais rápida. Portanto, o conjunto destes ativos poderá ser positivo. Resta saber, e eu penso que precisamos de mais um mês, 2 meses, talvez fechar o primeiro trimestre de 2021, se este valor que estamos a cifrar neste momento dos $60 é sustentado, embora eu, pessoalmente, e aqui é um tema mais pessoal, face a todas as informações que vamos tendo e vendo aquilo que também ausculto dos meus colegas de profissão noutros países, eu penso que será muito expectável que possamos andar acima dos $55 todo o ano, o que já per si poderia ser um sinal positivo para Angola. Muito bem, obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos para José Oliveira. José Oliveira, olhando para a questão de preço e também a situação atual, é só olhar que desde janeiro o preço médio foi favorável, acima de $55, e agora já vai em 61, daqui a pouco quase que dobra o preço referente. Mas não é um momento para festas, não é? O que é que isso significa? Acho que não é um momento para festas. Como o Martins Correia já fez uma explanação dos aspectos globais, para ganharmos tempo ia só entrar em aspectos particulares. Porquê que o preço subiu? Tem estado a subir porque se está a eliminar o excesso de oferta sobre a procura. E porquê que isto está a acontecer? Porque, de facto, os cortes decididos pela OPEP e pelos associados estão a ser cumpridos. Aliás, para se ter uma ideia, em dezembro os cortes da OPEP foram cumpridos a 105%, portanto, acima até produziu menos do que lhe era permitido, e os dos países associados atingiram 96%. Se somarmos de maio a dezembro, os cortes têm sido cumpridos em médias que vão de 96% a 97%, portanto quase a 100%. O que ninguém esperava aqui há um tempo, porque os cortes são muito grandes. Tirou-se, neste momento, cortes ainda incidem sobre 7,3 milhões de barris dia, portanto isto nunca tinha acontecido no mundo petrolífero. Tirando o excesso de oferta, vão reduzir-se os estoques que, nomeadamente, os países industrializados, ocidentais e não só, até a China, têm que estão acima das médias. Inicialmente só se pensava que os estoques iam começar a reduzir lá para o fim do segundo trimestre, com as decisões que a OPEP teve de só permitir um aumento de 300 mil barris em janeiro, e em vez dos 2 milhões que estavam previstos, e de ter decidido a redução dos cortes, se decide agora mês a mês, de acordo com o mercado, foi uma resposta muito inteligente. Os analistas consideraram que as decisões iam se manter firmes, que o excesso de oferta ia desaparecer e que se ia começar a tirar dos estoques mais cedo que o previsto. Neste momento, talvez haja alguns países que estão a retirar de estoques, ainda em pequenas quantidades. Agora,
Como é que isto vai manter o preço? Ele agora está ao pé de 60. Eu penso que se ele se mantiver umas semanas acima de 60, vamos ter um outro problema. É as pressões dentro da OPEP, e não só, e dos associados, para aliviarem mais rapidamente a produção de cortes. E isto pode depois, então, se isso acontecer, fazer com que os preços baixem. Se acontecerem de forma suave, poderão baixar de 60 para os 50 e tal. Mas é preciso ter muito cuidado, porque Iraques, Emiratos, a própria Rússia, se os preços mantêm umas semanas acima de 60, na próxima reunião mensal vão querer aliviar mais depressa. É só isso que devemos ter atenção. Penso, se houver este cuidado e esta firme decisão que o OPEP tem demonstrado até agora e aliados, que ainda por cima foi apoiada, a subida atual também tem um bocado com o facto da Arábia Saudita ter retirado este mês 1 milhão de barris dia e vai retirar em março também 1 milhão de barris dia. Isso também deu um empurrão ao preço. Se mantiver um certo compromisso e não se deixar que a oferta volte a exceder a procura, eu concordo que os preços vão manter talvez nos 54, 55, 56. Dr. Chipep, sobre esse tema dos preços, o que dizer, efetivamente, que impacto este preço pode ter sobre a economia angolana, uma vez que está muito acima do preço de referência para o Orçamento Geral do Estado? Na verdade, Joel, como deve recordar-se dos painéis anteriores, que eu sempre fui otimista de que mais cedo que tarde nós haveríamos de assistir a um preço acima dos $50. Para mim foi com grande satisfação ter visto o preço do barril de petróleo atingir os $60. Devemos aqui referir que o preço do petróleo deve ser uma boa notícia para a economia mundial, sobretudo para países produtores como Angola. A subida do preço do petróleo beneficiam os consumidores diretos, por exemplo, os setores de transportes e a indústria petroquímica, e esse impacto positivo deveria traduzir-se, portanto, numa injeção de adrenalina que traria crescimento e criação de emprego, e o que realmente me preocupa. Vem a pergunta, por que é que a subida do preço do petróleo é uma má notícia para a economia dos países não produtores, sobretudo para aqueles produtores como Angola, que tanto tem uma dependência acentuada nessa commodity. Na verdade, Joel, a subida dos preços do crudo deveria ter um efeito positivo, sobretudo nos preços de todo tipo de bens. O petróleo é uma matéria-chave que, direto ou indiretamente, entra na produção de quase todas as mercadorias que se produzem hoje em dia. Quando baixa, é uma desgraça. Quando sobe, é uma benção para nós. Portanto, hoje assistimos à cotação do barril do Brent que supera os $60, há um ano depois. Agora, há três fatores, independentemente dos outros colegas terem já referido, mas gostaria daqui de agregar que um deles é graças ao otimismo dos investidores com os efeitos do alívio de restrições decididas em reação à pandemia do Covid nos próximos meses. Tanto isso como resultado das campanhas de vacinação que hoje vimos assistindo. Um segundo contributo também, com o mesmo efeito, veio da OPEP. E nesse caso particular, Angola, como presidente dessa organização, cujos cortes de produção começaram a reduzir a nível das reservas em várias partes do mundo. Uma terceira valorização do barril também assenta nas expectativas ligadas ao estilo econômico que se anuncia para os Estados Unidos, bem como na recuperação das importações chinesas. Muitos dos produtos que estão a ser consumidos nos Estados Unidos são provenientes da China, e isso também tem um grande contributo para que o preço do petróleo atingisse o patamar que conhecemos. Relativamente ao impacto na nossa economia, Joel, atualmente o setor petrolífero é mais atrativo no país e, como tal, as receitas fiscais que advêm da subida do preço do petróleo contribuem para o crescimento e estabilização econômica do país. Portanto, estas representam, em parte significativa, do PIB que é destinado ao Orçamento Geral do Estado. Gostaria também de fazer aqui alguma referência que algumas pessoas vêm advogando contra a exploração do petróleo e que tem um efeito boomerang. Este efeito boomerang que entrou no mercado de bens e serviços das empresas petrolíferas e estrangeiras e que terá feito aprovar vários decretos e terão ignorado outros. Isto tem alguma relação também com o petróleo, na medida em que a indústria petrolífera, de como nós devemos aproveitar esta subida do petróleo para efetuar a diversificação da economia. O petróleo, se por um lado é um produto maldito
quando os preços são baixos e não gera postos de trabalho necessários para acatar o desemprego. Hoje, com esta subida, não podemos estar de braços cruzados e a pensar que esta subida vai criar a riqueza e o desenvolvimento que esperamos. Mas não, eu penso que esta subida do petróleo tem que simplesmente ajudar-nos no orçamento para cumprir as obrigações das atividades de infraestruturas, da construção de novas estradas, da construção de novas escolas e hospitais, e sempre na perspectiva de que, para nós, o mais importante nessa diversificação é que devemos ter sempre em consideração outros pendores, como são os da agricultura e da indústria. Devo dizer que devemos continuar o nosso ímpeto na agricultura e nos outros recursos que nós podemos encontrar no nosso chão. Para esta fase, devemos ver o petróleo como um produto bendito. Não devemos cruzar os braços e pensar que a subida dos preços do petróleo para 60 ou amanhã para 70 ou 80 vai criar o desenvolvimento que nós sempre almejamos. O desenvolvimento que nós precisamos para o nosso país começa na terra, a agricultura, o turismo e a indústria. Muito bem, muito obrigado, Dr. Chipep. Vamos chamar à conversa o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, o que dizer desta subida do preço do petróleo? Qual é naturalmente o impacto que isso vai ter sobre a economia do país e será que, olhando para os fundamentos, apostaria que o preço do petróleo vai se manter alto? É uma sensação extremamente agradável ver o preço subir. É real, agradável ter essa notícia. Vou dizer que está a 61 neste momento. Temos que levar sempre em conta que o mercado age sempre em função das expectativas. Em que situação está hoje o mundo em termos pandémicos e, sobretudo, o mundo ocidental? A Europa, os Estados Unidos e outras latitudes estão exatamente a viver o segundo confinamento e de forma mais drástica. Mas apesar de estar-se a viver esse confinamento, porque há nações no mundo, e exemplo Portugal, que os cidadãos estão até proibidos de sair do seu país. O que é com isso dizer? É uma medida extrema e que reflete bem a situação pandémica que essas nações estão a viver. E então, se o Covid em 2020, março, abril, maio, junho, teve um impacto muito grande, em que muitas das pessoas acreditam a queda vertiginosa para 37 negativo, o preço do barril, foi o Covid, então enganaram-se essas pessoas, que de facto a questão fundamental aqui é o manuseamento das condições do mercado, binômio, procura e oferta. E o que é que aconteceu agora? Houve uma quebra muito grande, acentuada em relação à procura, em consequência do Covid. Os países, se continuassem a injetar a sua produção normal, naturalmente que o preço baixaria continuamente. O que é que se fez? Trabalhou-se exatamente na variável oferta. E quem trabalhou na variável oferta? A OPEP e a decisão tomada pela Arábia Saudita no início de 2021, em janeiro de 2021, cortando 1 milhão de barris para poder salvar a organização. Porque já naquela altura havia uma fricção muito grande e uma pressão muito grande por parte da Rússia, porque a expectativa seria exatamente que houvesse um alívio nos cortes, pudessem rondar aí os 500 mil barris dia, ou meio milhão de barris dia. A Rússia, como não membro da OPEP, juntou-se ao grupo para poder dar esse suporte e, naturalmente, os demais membros, querendo ou não, estão sob stress porque as suas economias estão fragilizadas. É o caso da Angola. A Angola tem a sua economia, quer dizer, extremamente fragilizada. Com base nisso, a pressão proveniente da Rússia, que aguardava dentro da sua expectativa que a OPEP em janeiro fosse aliviar e fosse permitir, fosse então concordarem a injeção de 500 mil barris dia, o que aconteceu foi que a Arábia Saudita viu que se isso viesse a acontecer, então toda a conquista que está relacionada com os preços viria exatamente por água abaixo. Número 2, haveria um desacordo. E então o que é que fez? A Arábia Saudita, como em 2020 fez a injeção, encharcou o mercado com 2,3 milhões de barris dia, 48,3 em 3 semanas, e que trouxe o preço para os níveis negativos, então deparou-se com uma situação muito sensível. Perder o apoio da Rússia, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, 11 milhões, uma média de 12 milhões de barris de dia, e se a Rússia se afastasse desse acordo, naturalmente era visível o desmembramento da OPEP. Seria aí o princípio do fim da OPEP. Então, no golpe de mestre, a Arábia Saudita concorda em permitir que a Rússia
produzisse dentro das cotas aceitáveis na altura, correspondeu à expectativa da Rússia e do Azerbaijão e virou-se para os membros da OPEP. Ninguém mais aqui aumenta a produção. O mercado não está em condições de absorver a produção, mas, contudo, permitiram que a Rússia, um país não membro, conseguisse continuar a cumprir com aquilo que eles esperavam, que havia sido combinado. E então, para dar o exemplo e para meter todo mundo sob controle e sentado, a Arábia Saudita anuncia o corte de 1 milhão de barris para fevereiro e março. Como quem diz, estou aqui, se eu estou a sacrificar, então não vou permitir e não vamos chegar a ponto nenhum a dizer que eu quero aumentar, e porque eu estou a sacrificar. Mas tudo o que se está a viver agora, pelo menos o ano passado, os baixos preços de petróleo deveu-se tão somente a decisão unilateral da Arábia Saudita. Segundo fator importante que nós temos vindo já a alertar e que é extremamente importante que comecemos a levar em conta, e sobretudo Angola, um país monoexportador, extremamente dependente do petróleo. A administração Biden é uma administração fortemente inclinada para as novas fontes renováveis. Isso é energia verde, energia ecológica. Por essa razão é que o Joe Biden nomeou o ex-secretário de Estado John Kerry, secretário de Estado da administração Obama, para liderar esse processo, porque foi ele um dos maiores promotores e ativistas para o Acordo de Paris. Por que é que o preço chegou agora 60-61? A expectativa é exatamente o controle da oferta no mercado. Apesar do baixo nível de consumo, o que é que os países exportadores, pelo menos organizados pela OPEP, fizeram? Ir de encontro a uma produção que permita criar o equilíbrio. Ou, quiçá, reduzir e aumentar a ansiedade da aquisição de petróleo no mercado. Isso é o fator número 1. Segundo fator, a estratégia seguida pela administração Biden. A administração Biden proibiu, nestes dias, a realização de atividades de perfuração, drilling, nos campos, em todos os terrenos que pertencem ao Estado, terrenos e todas as áreas do offshore. Quer com isso dizer que as companhias que no passado tinham licenças, concessões para exercer as suas operações em propriedade do Estado, tanto em terra, em onshore como em offshore, estão proibidas de lançarem uma nova campanha de drilling. E quando uma decisão dessas é tomada, o que eu quero dizer é que vai haver uma reposição do declínio da produção a nível do mercado americano. Não se vai furar mais para não se produzir mais, não produzindo mais. Quer com isso dizer que uma decisão como essa, nos próximos tempos, poderá haver uma tendência natural da produção dos Estados Unidos virem reduzir. Porque a administração Biden quer apostar em fontes de energias limpas, na substituição do petróleo por fontes de energias limpas. E, aliás, a estratégia é chegar a 2050 com emissão de carbono zero, os combustíveis fósseis. Então, a administração Biden é contrária a essa fonte de energia. E o exemplo que está a dar ao mundo, neste momento, é a dita proibição do exercício da atividade de perfuração em todas as áreas de suas concessões, tanto em onshore como em offshore. Isso quer dizer que os Estados Unidos não poderá, então, voltar a atingir a esses níveis de produção que era expectável, que eram uns 15 milhões de barris dia, e que já tinha atingido, e tendo sido posto em primeiro lugar, quer dizer, ocupado o primeiro lugar, o maior produtor mundial de petróleo no mundo, os Estados Unidos. E isso provavelmente vai comprometer. Mas também isso quer dizer o quê? Que vai haver menos oferta. Se os Estados Unidos não puderem injetar petróleo no mercado, vai haver menos oferta. Havendo menos oferta, a esses níveis de consumo, o preço vai subir. Mas tudo isso pode acontecer. Estaria muito mais feliz, mas não estou tão feliz quanto estaria se o país não tivesse a cortar. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, obrigado. José Oliveira quer rebater, por favor. José Oliveira, por favor. E se alguém também quiser comentar, é só levantar a mão. José Oliveira, por favor. Uma coisa que é importante para não deixar os ouvintes com ideias menos corretas. Angola não corta desde setembro produção, porque Angola não tem produção para atingir a cota que tem na OPEP. Portanto, Godinho cortou 4 meses, mas deixou de cortar em setembro, porque a partir de setembro não tem produção para atingir a cota sequer. Portanto, não precisa de cortar nada. É o único país da OPEP que não está a cortar nada da sua produção. Tem uma folga até. Angola está a produzir 1.140.000, mais ou menos, barris dia, e a cota é de 1.253.000 barris dia. Era só para dar esta
está cheio. Frederico Martins Correia também quer comentar, por favor. Sim, pronto, é exatamente o que o José Oliveira estava a falar. Portanto, eu ia dizer que neste momento há cerca de 100 mil barris dia de folga daquilo que é a produção diária do país e aquilo que é a cota que nos está atribuída mesmo depois dos cortes conjuntos do OPEP e OPEP+. E, portanto, existe aí alguma folga. E, por outro lado, também termos a noção, e eu concordo que esta administração dos Estados Unidos é mais pró-transição energética e que, naturalmente, vai olhar, eventualmente até poderá aceitar que os Estados Unidos voltem a cumprir o Tratado de Paris, que deixou de estar em vigor com a colaboração dos Estados Unidos. A administração de Donald Trump, mas a transição energética é um processo longo também, e penso que não é a variável que irá, no mais imediato, influenciar o preço do barril de petróleo, pelo menos naquilo que é o ano 2021-2022. Ok, aí uma questão importante a considerar. Sabemos nós que o mercado de commodities gerem expectativas. Se um commodity começa a ser indesejado e haver manifestações contra ele, naturalmente que a tendência não será subir o preço. Eu gostaria que o meu amigo Zé Oliveira nos ajudasse a esclarecer aqui que exatamente a data do corte de produção, Angola estava a produzir 1.358.000 ou 378.000 barris e logo a seguir baixou. Será que esse declínio foi abrupto exatamente por coincidência com o fenómeno? Passou foi que em maio, junho, julho e agosto, Angola estava a produzir acima da cota. Então teve de cortar parte da sua produção. Como não cortou tudo o que devia, compensou. Mas como sabia que ia, por declínio natural, reduzir a produção ao longo do ano, avisou ao PEP que nos últimos 4 meses do ano, como ia produzir menos do que era a sua cota, ia compensar o que produziu a mais maio, junho, julho e agosto, porque não fez os cortes todos. Mas só nesses 4 meses é que Angola tinha de cortar. A partir daí, não precisou de cortar mais, porque o declínio natural faz com que ela tenha uma capacidade de produção real abaixo da sua cota. Então podemos considerar que houve cortes nos 4 meses de cortes. Houve 4 meses de cortes. Então. Mas quando o preço até estava muito baixo, ainda bem que houve cortes, o petróleo vai ser produzido agora. Ainda bem que houve cortes. Ok, há aí algumas questões subjetivas que depois vamos falar. Muito bem. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos então avançar para o último tema do nosso painel para hoje. Eu vou pedir aos integrantes 3 minutos para cada comentar o último tema. Fala-se na potencial fusão entre a Chevron e a Exxon, tudo por conta do impacto da Covid-19. Diz-se, o Wall Street Journal noticiou que ambas as administrações das empresas chegaram a contacto no final do ano passado para efetivamente verem essa questão. Para já, segundo se sabe, não vai avançar, mas já há várias vozes que se levantam a dizer que isso seria benéfico, mas não temos ainda conclusão. Zé Oliveira, começamos por si. O que dizer desta potencial fusão? Vai avançar ou não? E se avançasse ou a avançar, que impacto tem para Angola? Bom ou mau? Antes do impacto para Angola, eu penso que a fusão não vai avançar. A estratégia moderna que as companhias de petróleo vão ter de seguir vai ser transformarem-se em companhias de energia se querem sobreviver. A Total já definiu e está a investir, já investiu quase 4 bilhões em renováveis. A Shell vai investir, também já anunciou. A BP anunciou, mas investimentos concretos grandes nas renováveis para se transformar em companhia de energia ainda não tem. Mas pronto, como eles têm uma estratégia de se ir afastando aos poucos do petróleo, admito que coisa. De maneira que esta fusão Exxon-Chevron era uma fusão numa antiga mentalidade. Estamos mal, os preços estão baixos, vamos crescer, vamos fundir-nos, vamos crescer para economias de escala. Que hoje não tem lógica, porque a Exxon ou a Chevron, ou qualquer companhia destas grandes, se quiser manter só como companhia de petróleos, daqui a 20 vai começando a perder, já perdeu em bolsa, a Exxon hoje vale metade do que valia, vão começando a perder importância e a diminuir e a reduzirem-se contra a natura. E talvez seja isso até que tenha feito abandonar as conversações que havia. Depois havia outros problemas um bocado complicados. A Exxon neste momento está com dívidas. É uma companhia que tem um valor de dívida grande, está a fazer empréstimos bilionários
para pagar Os dividendos. E a Chevron é a companhia das grandes, das 5 grandes, a que está melhor. Chevron tem uma dívida externa, uma dívida de 37 bilhões, ao passo que a Exxon está nos 70, tem o dobro. Era que era uma fusão um bocado complicada. No ambiente atual dos Estados Unidos, ninguém acredita que esta fusão passasse dentro dos Estados Unidos, por causa da política antitrust. Neste momento está concentrada a política antitrust nas grandes empresas tecnológicas, a Amazon, a Apple, a Google, mas numa altura destas aparecer uma fusão destes dois monstros, não acredito que fosse passar facilmente. Muito bem, obrigado, José Oliveira. Vamos então ouvir Frederico Martins Correia. Frederico, o que dizer desta fusão? Que é pouco provável acontecer. Primeiro, porque teria um conjunto de imparidades muito grande, porque a Exxon principalmente foi muito afetada pelo Covid e, portanto, há um conjunto de créditos e liabilities financeiras que seriam difíceis de gerir neste processo. Depois penso que a nível da autoridade da concorrência e eventualmente também não seria algo fácil de gestão e concordo totalmente com o que o José Oliveira dizia, apesar de tudo era unicamente a criação de um monstro petrolífero e não uma solução para aquilo que é o desenvolvimento sustentável quer das duas organizações ou da organização unida, porque se olharmos a própria BP hoje ainda não fez muita transição energética, mas começou por tentar pôr essa ideia dentro dos seus colaboradores quando passou de British Petroleum para Beyond Petroleum e portanto realmente o passo seguinte passará por ter uma dispersão de negócios que não seja só o petrolífero, que pode passar também pelo solar, pela eólica e eventualmente com isso atingir então a questão da pegada de carbono zero no ano de 2050, como a maior parte das empresas de energia tem como objetivo. No caso daquilo que é olhar para Angola, tenho aquilo que se pode dizer uma visão alinhada com a do José e outra um bocadinho distinta. Por um lado, acho que a um muito longo prazo, eventualmente, é pejorativo porque passamos a ter menos um operador em Angola e, portanto, isso torna-nos mais vulneráveis àquilo que é a negociação de extensão de concessões ou na licitação de novas concessões, portanto, é menos um player a poder ir a jogo e, naturalmente, que isso é importante para a transparência dos leilões e para a competitividade dos mesmos. Por outro lado, eventualmente, naquilo que é a operação cotidiana, poderia haver aqui algum conjunto de economias de escala que tornassem o OPEX médio do país um bocadinho mais forte e, eventualmente, conseguirmos que estas duas companhias, imaginando que estariam uma só e que a Chevron já manifestou que quer eventualmente olhar para a sua continuidade no Bloco Zero e que a Exxon, em 2019, reafirmou a sua presença por mais alguns anos em Angola e, eventualmente, veria como a curto, médio prazo a sua manutenção de pedra e cal no país. A longo prazo e para novas licitações, eventualmente perdíamos aqui alguma competitividade. Muito bem, obrigado, Frederico Martins Correia. Engenheiro Pedro Godinho, o que dizer desta fusão? Já se diz, está claro que não vai mesmo avançar, mas, pelo menos para já, não é? O que viu, como é que encarou as notícias dessa fusão e que impacto, na sua visão, teria para nós? Nesse aspecto, gostaria também de reiterar que as probabilidades disso vir a acontecer são quase mínimas, mas vida tudo é possível. A gente não pode dizer que não vai acontecer porque a decisão não passa por nós. Qualquer merge traz consigo aspectos positivos e negativos. Positivos reforça financeiramente a empresa que resulta exatamente dessa fusão, no ponto de vista financeiro, no ponto de vista económico, mas, por outro lado, há a questão da redução de custos. E quando há esses merges, a empresa que entrar numa situação de fraqueza acaba por admitir a redução do pessoal de forma drástica. Um dos maiores inconvenientes seria exatamente o despedimento pessoal, porque essas empresas normalmente têm acima de 500 trabalhadores e numa situação como essa, o mundo atravessa em termos de economia, é sempre uma preocupação. Por outro lado, também concordo que Angola perderia exatamente a possibilidade de contar com mais um player que poderia exatamente dar a sua contribuição no desenvolvimento do país, porque se não vejamos, na última licitação, a Exxon candidatou-se para 3 blocos na bacia de Benguela e Namibe, a Chevron não foi acorrida. Se não fez, porque não deve ter sentido apetência para fazer esses investimentos. É só um exemplo a confirmar que foi dito, que de facto quando esses eventos ocorrem há sempre
os aspectos negativos e positivos. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Vamos tentar novamente Dr. Chipep. Dr. Chipep, sua opinião sobre isso? A minha opinião é de que, segundo informações da Reuters, como o Joel teve a dizer, que é o Wall Street Journal, ambos os executivos das empresas têm mantido contacto a respeito dessa possível combinação de negócio entre as duas companhias. Julgo que há algumas fontes também que revelam que as conversas não evoluíram para fases avançadas, mas não se descarta que negociações voltem a ocorrer brevemente. É bom também aqui recordar que a Chevron tem cerca de 164 bilhões de dólares de valor de mercado, enquanto que a Exxon tem 189 bilhões de dólares. Combinadas, elas seriam a segunda maior petrolífera do mundo em termos de produção média de gás e óleo. Portanto, só estariam atrás da gigante saudita, a Saudi Aramco, com capacidade de produzir cerca de 7 milhões de barris dia. No entanto, há aqui dois fatores que limitam a potencial valorização dessa fusão a curto prazo. Em primeiro lugar, que eu estive a observar, que é a natureza da informação, que ainda não foi veiculada oficialmente pelas companhias. Em segundo lugar, o ambiente regulatório dos Estados Unidos, que referiu o nosso colega Pedro Godinho. Convém também dizer que o negócio entre ambas companhias remodelariam a indústria do petróleo. Vale também lembrar, Joel, que as companhias já passaram por fusões similares anteriormente. Em 1990 até o início dos anos 2000, a Exxon se juntou à Mobil, enquanto que a Chevron reuniu os seus esforços com a Texaco. Julgo que ambas empresas, neste momento, procuram retomar a criação de valor aos acionistas. Há 7 anos, a Chevron era a maior empresa dos Estados Unidos com um mercado com cerca de 400 bilhões de dólares. No entanto, devido a uma série de estratégias que a gente considera como equivocadas, deu espaço às empresas de tecnologia, aquilo que também chamamos de nova economia, como são a Apple, Google e a Microsoft. Por isso é que em 2020 os papéis da Chevron caíram quase 29%, enquanto que os da Chevron recuaram aproximadamente 20%, mesmo com o preço do petróleo tendo apresentado forte recuperação nos últimos meses. E aqui convém, e é bom sublinhar, um empecilho para a potencial fusão entre ambas as empresas, como é das políticas da atual administração e que o nosso amigo Pedro Godinho referiu há bocado, que é a questão de energias limpas que o novo inquilino da Casa Branca pretende levar a cabo neste mandato. De qualquer das formas, teremos dois em um, nesse caso, duas empresas que eventualmente se fundirem, transformar-se-ão numa empresa, e aqui tem algumas consequências para os trabalhadores de ambas companhias, que acredito é a diminuição da mão de obra, mas no caso concreto de Angola, eu penso que Angola é um mercado estratégico para as companhias norte-americanas e acredito que há de reforçar uma só em tentar capitalizar tudo quanto já fizeram para o mercado angolano, e eu penso que ao se concretizar esta fusão será bem-vinda na exploração, na pesquisa e no desenvolvimento e produção do nosso crudo. Portanto, é um parceiro a considerar. Dr. Chipep, muito obrigado pela sua declaração e também pela disponibilidade. Vamos agradecer a felicidade de todos os membros integrantes deste painel. Estivemos pela primeira vez Frederico Martins Correia, da Deloitte, o homem responsável pelo oil and gas desta companhia multinacional neste mercado e também em alguns países da região. Frederico Martins Correia, muito obrigado por participar. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado também aos caros colegas de painel por me terem recebido. Foi muito saudável podermos discutir. Penso que se estivéssemos frente a frente, quem sabe depois quando o Covid passar, facilmente este programa se estendia por uma tarde. São temas de grande profundidade e que é muito salutar prestar a nossa humilde contribuição àquilo que é o desenvolvimento do setor e da economia da República de Angola. Obrigado ao seu convite e felicidades para o vosso programa também. Ok, obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Igualmente, esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Dr. Afonso Chipep, continuação de excelente quarta-feira. Muito obrigado, Joel. É uma oportunidade que foi aberta há um tempo atrás pela AmCham. Temos que agradecer a AmCham, agradecer a si, agradecer a LAC e estamos disponíveis sempre quando for necessário para que quem quiser, portanto, saber sobre petróleo pode contar connosco. Muito bem. José Oliveira, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Caros ouvintes, já sabem, o próximo encontro fica agendado para o dia 10 de março. Cá estaremos todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na segunda quarta-feira do mês de março. Até lá. A hora da AmCham Angola. A
hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.